tinha vários escravos. Tinha várias situações, tinha vários criados, e ele vai perder por sua vez um escravo. E esse escravo era como se fosse um filho, como se fosse um irmão. E por sua vez ele vai começar a dizer pelas comunidades, pelas situações: você viu o escravo Onésimo? Todo vai dizer: não sei. Você viu por sua vez algum escravo chamado por John John? Ele vai passar em várias situações, em vários lugares, e todo mundo vai dizer a mesma coisa: não sei, não ouvi, nem sequer ouvi falar. Porém ele vai mencionar: Onésimo era um escravo meu. Cadê ele? Eu abri as portas da minha casa, eu deixei ele ficar aqui, fiz tudo isso para ele, e agora por sua vez ele fugiu. A Bíblia menciona que ele tinha o quê? A chave da sua casa, do cofre. Por sua vez ele vai fugir para onde? Vai fugir para Roma. E quem está em Roma? Paulo. A gente vai chegar na mesma situação que Paulo. Daqui a pouco a gente vai parar lá onde Paulo estava, na prisão onde Paulo estava. Na mesma situação onde nós vamos levar, ou seja, iremos levar Onésimo para lá. Mas olha que interessante. Onésimo, por sua vez, conhecia o lugar, por sua vez, de Paulo, ou seja, de Filemão. E ele vai roubar a casa, por sua vez, de Filemão. E agora ele vai fugir para Roma. Por que ele vai fugir para Roma? Porque poderia acontecer duas situações. Primeiro, seu senhor poderia matar naquele tempo, se encontrasse seu escravo. Porque entenda uma coisa: escravo, ele obedece, senhor que manda. Escravo obedece, senhor que manda. Mas tem um porém. Quando nós olhamos essa situação, ele sendo escravo, ele tinha direito de comer, de beber, de se alimentar, de sair, de dormir, de tomar banho, de fazer várias situações. Porém, ele perdendo o valor como escravo, ele não tinha direito de comer, de beber, de fazer nada nas situações. Então, imagina uma coisa: então estava provável qualquer pessoa, por sua vez, matar, ou seja, esse escravo. Porém, quando nós olhamos a situação, Filemão era homem rico, por sua vez, Filemão era o senhor, ele tomava conta, ele era o dono. Porém, quando nós olhamos essa situação, a mesma forma que eu já fui escravo, você já foi escravo, o diabo jogava para a esquerda, jogava para a direita, da mesma forma que ele fez comigo, um dia ele parou. Ou seja, ele disse: a minha graça te basta. Como assim? Da mesma forma que a minha vida teve um problema, na sua vida teve um problema, ele mencionou bem claro: a minha graça te basta. É o mais importante para mim e para você. Parece que eu vi Jesus Cristo dizendo assim bem claro assim: ó, chega desse negócio aí, o diabo querer mandar e querer mandar, agora quem chega é eu, minha graça te basta. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 19, se não me falha a memória. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a entender essa situação, olha que interessante. Ele, por sua vez, sai de Colosso, ou seja, ele vai para Roma. E quando ele chega em Roma, ele vai se encontrar com quem? Com Paulo, dentro da prisão. Mas Paulo, por sua vez, está conversando com Timóteo, dizendo: Timóteo, deixa eu te falar, não menospreze o seu ministério, não menospreze o seu dom, continue assim. Porém, Timóteo vai ter um deslize. Que deslize é esse? Olha, Paulo fugiu um homem de Colosso, e esse homem de Colosso, por sua vez, se chama Onésimo. Você não acha que ele merecia ser morto? Você não acha que ele merecia, por sua vez, se perecer? Porque é um criminoso, ladrão, pecador e devedor? Paulo vai dizer: não questione a vida dele. Quem somos nós? Não julgueis para não ser julgados. Vamos abençoar a vida dele porque Deus nos abençoa. Vamos transformar a vida dele porque Deus nos transforma. Vamos ajudar ele porque Deus nos ajuda. Vai em paz, fica com Deus. Quando nós olhamos essa situação, Filemão era um homem rico, por sua vez, que tinha uma igreja na sua própria casa, ou seja, como nós vemos a nossa amada Arpa, a nossa equipe camarada, e a igreja que estava na sua situação, ou seja, na sua casa. E vemos dois personagens importantes, Filemão e Onésimo, certo? Que Filemão tinha uma casa, uma residência em Colosso. Onésimo, por sua vez, é um ladrão, criminoso, devedor, pecador, e por sua vez um ladrão, certo? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Paulo, dentro da prisão, vai escrever em Roma, vai escrever 4 cartas: Filipenses, Filemão, Colossenses e para a igreja de Éfeso. Quando nós olhamos essa situação, começamos a entender que Paulo dizia: assim como foi me dito, assim vos farei e vos escrevi. Se, pois, recebe esse escravo como amigo e como irmão, porque Cristo já nos libertou. Ele dizia para Filemão, ou seja, ele escreveu uma carta para Filemão, dizendo para receber Onésimo como automaticamente seu novo escravo, como seu escravo que havia se arrependido, porque automaticamente ele havia se evangelizado Onésimo. Ele havia, por sua vez, mudado a vida de Onésimo através do evangelho. Porém, ele vai mencionar bem claro para Filemão: se ele te fez algum dano, te fez algum mal, põe isso em minha conta, porque eu mesmo, Paulo, pagarei por ele, para que não tenha contendas comigo e para que não tenha contendas com ele. Eu mesmo estou colocando em minha conta. Pode colocar isso em minha conta, porque eu mesmo, Paulo, te pagarei. Eu mesmo, Paulo, que te ensinei, eu mesmo, Paulo, que te instruí, eu mesmo, Paulo, que te admiro. Um forte abraço. Essa foi a carta de Paulo para Filemão. Porém, quando Filemão, por sua vez, ele vê essa carta, ele percebe que não foi escrita por qualquer pessoa, não. Filemão, por sua vez, ele aprendeu com Paulo. Filemão, por sua vez, era aluno de Paulo. Paulo, por sua vez, havia instruído Filemão. E olha que interessante, ele instruiu Filemão e agora está instruído, por sua vez, o escravo de Filemão. Ele ficou feliz, por sua vez, ele ficou triste na situação que Onésimo havia saído da sua casa. Mas em outras situações ele fica o quê? Alegre. Mas entenda uma coisa:
Qual é o nome de Onésimo? Onésimo, a Bíblia menciona que significa útil, mas Paulo menciona para Filemão, quando ele chega em Roma, automaticamente ele não tinha dignidade alguma, não tinha moral alguma, não tinha crédito alguma, não tinha personalidade e caráter nenhuma. Mas Paulo, por sua vez, diz: todos nós pecamos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o dom para a vida toda. Porque todos nós olhamos, entendemos que pecamos, mas Jesus Cristo, por sua vez, nos veio para nos resgatar, para nos libertar e nos mudar a situação. Quando nós olhamos essa situação, Paulo, por sua vez, mostra o Evangelho para Onésimo e vai mencionar bem claro: deixa eu te dizer uma coisa, Onésimo, qual é o seu Senhor? Da onde você veio? Quando a primeira coisa que Onésimo fez, ou seja, que chegou em Roma, a primeira coisa foi conversar com Paulo. E a primeira coisa, quando ele chega para falar com Paulo, Paulo interrogou ele perguntando: quem é o seu Senhor? Da onde você veio? E Onésimo, por sua vez, disse: olha, eu sou criminoso, faço isso, faço aquilo, vim na casa de Filemão. Quando ele percebe que é Filemão seu senhor, ele poderia deduzir: Filemão é meu servo, Filemão é meu aluno. Mas tem um porém: eu poderia menosprezar Onésimo, eu poderia humilhar Onésimo, mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque não sou digno de fazer isso. Não julgueis para não ser julgado. Mas ele disse bem claro para Onésimo: Onésimo, estou aqui para te ajudar. Onésimo, estou aqui para te abençoar. Quer me ajuda? Onésimo disse sim, e a partir de agora você tem me ajuda. Paulo, por sua vez, começa a fazer o quê? Mostrar o evangelho para Timóteo, ou seja, para Onésimo, e o nome do Senhor é glorificado. Mas olha que interessante, porque quando nós não estávamos no mundo, nós não tínhamos o Espírito Santo, por sua vez, que nos desse, por sua vez, o Espírito que nos desse, por sua vez, a resistência, ou seja, contra o pecado. E por causa disso éramos escravos do pecado. E Paulo vai mostrar 5 situações. Falo como servo do Senhor, pelo aquilo que me foi dado. Segundo, já não é servo das trevas, mas agora servo da luz. Agora não pertence mais às trevas, pertence a Deus. E automaticamente ele menciona: que resultado você colheu, Onésimo? Ele vai mencionar bem claro: somente aquele que me traz angústia, solidão, dor e tristeza. Porém, Paulo vai dizer: a partir de agora estou automaticamente te ajudando em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem porém, a Bíblia menciona, que Jesus Cristo menciona bem claro: agora já não é mais escravo do pecado, agora é servo da lei. Quando nós olhamos a situação, Paulo começa a indagar, começa a questionar sobre a vida de Timóteo, mas ajudando Timóteo, não piorando a vida de Timóteo. Porque entenda uma coisa é uma pessoa querer te ajudar e uma pessoa querer atrapalhar o que Deus quer na sua vida. Porque às vezes tem pessoas, por sua vez, querendo te ajudar e tem pessoas, por sua vez, querendo te atrapalhar. Mas entenda uma coisa: Deus sempre coloca a pessoa no momento certo, porque é um tempo determinado para todas as situações. Mas olha que interessante, quando nós olhamos a historicidade, a Bíblia vai dizer que em Roma, por sua vez, havia milhões de lugares. Havia milhões de pessoas. Onésimo poderia ter ido para qualquer lugar. Mas será que é uma coincidência? Ele sai de Colosso e ele vai parar onde? Vai parar em Roma. E quando ele chega em Roma, automaticamente ele se encontra com quem? Com Paulo. Será que é uma coincidência ou uma coincidência? Automaticamente o Paulo começa a ser evangelizado. Quando nós olhamos, segundo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo de número 15, começamos a entender o que Deus queria na vida de Paulo para com a vida dele. Queria automaticamente, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo novo se fez. Onésimo, por sua vez, queria um tempo novo. Mas quem seria essa pessoa para levar um tempo novo para Onésimo? Não tinha ninguém, porque é a mesma coisa. Às vezes você precisa de uma oportunidade. Às vezes eu preciso de uma oportunidade. Nós precisamos de uma oportunidade, mas não aparece ninguém. Mas sempre Deus vai colocar uma pessoa para te levantar, para te orientar e para te dar crédito. Sabe por quê? Porque da mesma forma que fizeram com os personagens do passado da Bíblia Sagrada, que não deram valor, a mesma coisa vai ser com você. Sabe por quê? Porque Deus, por sua vez, ele é contra o mundo. E contra o mundo, automaticamente, você vai sofrer tribulações. Mas olha que interessante, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Paulo, por sua vez, começa a ensinar Onésimo em várias situações. Deus coloca homens doutorados, coloca homens conceituados, homem, por sua vez, que tem status, homem que não tem, homem que tem dinheiro, homem que não tem. Quando Deus quer fazer, ele faz o sobrenatural e o nome dele é glorificado. Mas olha que interessante, Onésimo, por sua vez, começou a aprender com Paulo. Paulo, por sua vez, começou a ensinar Onésimo em várias situações. E ele menciona bem claro, mais 5 situações importantes. Primeiro, ele chama Onésimo de filho. Agora ele é filho de Paulo, porque ensinou Onésimo na fé. Ou seja, pela Bíblia Sagrada. Já não é escravo do pecado, agora é escravo do quê? Agora é servo de quem? Servo de Deus. Não é mais uma criatura, agora ele é o próprio filho. Ou seja, ele não é mais uma criatura, agora ele é o próprio filho. Existe uma certa situação, criatura e filho. Como que eu posso, por sua vez, virar filho? A Bíblia menciona bem claro. Jesus Cristo disse bem claro em João: e vinde a mim, se todos estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas tem um porém. Quando ele menciona ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho verdadeiro mesmo é o Espírito Santo que me prova, te prova. Entende uma coisa? Ele é o preparador do caminho. Me explica. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém?
Quando você aceita Jesus Cristo, Ele te prepara, Ele te lapida, Ele te molda e automaticamente leva para onde? Para o Espírito Santo. Aí entramos em Romanos capítulo de número 17, versículo 21, versículo 28, versículo 30. Todos são guiados pelo Espírito Santo, são filho de Deus. Você sai da criatura e passa a ser filho de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Foi a mesma coisa com Onésimo, ele aceitou automaticamente Jesus Cristo. Jesus Cristo, por sua vez, libertou, transformou, moldou e automaticamente fez o sobrenatural na vida de Onésimo. Quando nós olhamos essa situação, Jesus Cristo, por sua vez, fez o sensacional, fez o espetacular na vida dele e pode fazer na sua também. Sabe por quê? Porque Deus ele é fiel. Mas olha que interessante. Da mesma forma que Satanás, por sua vez, imaginou um plano, por sua vez, no deserto, ele começou a pensar, começou a deduzir como que seria sentado do lado de Deus. Mas tem uma coisa, presta atenção. Uma coisa é você sentar na cadeira, ser filho. Uma coisa é você sentar na cadeira, ser escravo. Não estou entendendo. Porque quem senta na cadeira como escravo, automaticamente é passageiro. Porque escravo tem um tempo rápido, é passageiro. Mas quem é filho permanece para todo sempre. Jesus Cristo está sentado até hoje no céu, como filho. E não saiu, sabe por quê? Porque filho é filho, escravo é escravo. O diabo, por sua vez, estava sentado na cadeira. Mas não na cadeira lá no céu, estava sentado na cadeira aqui na terra. Dizendo, aqui na terra quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem é o dono de tudo sou eu. Mas entendeu, mas ele esqueceu de uma coisa, ainda existia Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. E Jesus Cristo veio, por sua vez, aqui na terra, quebrar o pecado, quebrar as trevas e dizer, ainda diante de você, eu sou. Êxodo capítulo 13, versículo de número 13, menciona bem claro. Ainda que o sol ele se abate automaticamente, todas as coisas, eu sou. A mesma coisa que Deus falou com Moisés, a mesma coisa que Deus falou para Paulo, a mesma coisa que falou para Abraão, Isaac e Jacó, a mesma com todas as situações, eu sou. A Bíblia menciona bem claro que Deus mudou a vida de Onésimo. E Paulo agora vai ter uma conversa com Onésimo dizendo, Onésimo, a partir de agora me dá um abraço. Onésimo vai dizer por quê? Porque a partir de agora não foi Jesus Cristo, não foi você que aceitou Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que te aceitou. Não foi você que por sua vez se libertou. Foi Jesus Cristo que te libertou. Não foi por sua vez que Jesus Cristo te moldou. Foi Jesus Cristo que moldou você. Não foi por sua vez que Jesus Cristo te libertou. Ele te libertou e te transformou. A partir de agora somos dois irmãos em fé e irmãos automaticamente em Cristo, em Deus. Automaticamente agora você tem um Pai, Filho e Espírito Santo. E quer saber mais? Você saiu da criatura e passou a ser filho. Aí entra o versículo que eu mencionei no começo da mensagem. Assim que alguém estava em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Parece que eu estou vendo o diabo falar assim, ó, dessa vez não vai dar certo, dessa vez não vai dar certo, mas quem dá a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Shalom Adonai, que Deus possa te abençoar mais e mais. Rafael Malvin, teólogo bacharel, que Deus possa te abençoar. Fica na paz. Abraço.